A passagem de hoje é 2 Samuel 9, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos, e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém. Compartilharemos a palavra com o título Davi e Mefibosete. Há um ditado que diz que o sapo se esquece do tempo em que era girino. É uma forma de falar da tendência de algumas pessoas que mudam depois de receber poder. Alguém que antes de ter poder era muito humilde, depois que recebe poder, às vezes muda tanto que nos perguntamos se é a mesma pessoa. Não é raro vermos isso ao nosso redor. Lincoln também deixou uma frase assim: Quase todos os homens conseguem suportar a adversidade, mas, se você quiser testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. Ou seja, se quisermos testar o caráter de alguém, não devemos dar sofrimento, mas poder. Devemos dar autoridade. É uma palavra muito profunda. A verdadeira face de uma pessoa aparece mais diante do poder do que diante da adversidade. Antes do texto de hoje, aparece uma pessoa colocada diante desse teste. Essa pessoa é Davi. O reino de Davi está crescendo com grande força e velocidade. Como meditamos com a passagem de ontem, Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Agora, as nações ao redor de Davi tinham de escolher. Ou se curvavam diante de Davi e lhe ofereciam tributo, ou guerreavam contra Davi, e depois, como nação derrotada, passavam a servi-lo. O reino de Davi estava forte a esse ponto. Também, internamente, o reino de Davi estava se organizando de modo sólido. Ele estabeleceu vários oficiais para cuidarem dos assuntos do governo. Deus deu ao reino de Davi estabilidade firme, não apenas externamente, mas também internamente. Nesse momento, a verdadeira aparência de Davi apareceria. Isso porque Davi havia recebido poder. No tempo da aflição, ele viveu agarrado humildemente a Deus. Mas agora, quando recebeu poder, como seria a aparência de Davi? Felizmente, Davi estava preservando bem o seu primeiro coração. A prova disso aparece no versículo 1. Vamos ler juntos o versículo 1. E disse Davi:
há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Amém. No momento em que tem poder, Davi se lembra dos dias difíceis, e se lembra da promessa que havia feito naquele tempo de dificuldade. Essa promessa era a aliança que fizera com Jonatas, filho de Saul. Em 1 Samuel 20:15, está registrado que Davi e Jonatas fizeram uma aliança entre si, e que Jonatas disse estas palavras a Davi. Eu vou ler. É 1 Samuel 20:15. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Amém. Jonatas já está dizendo que não ele, mas Davi, se tornaria rei. E quando esse tempo chegasse, ele pede a Davi que não corte a beneficência para com a sua casa. O sentido é este: proteja os meus descendentes, guarde-os. Davi, agora rei e possuidor de grande poder, lembrou-se da aliança que fizera com Jonatas e guardou essa promessa. Ele se lembrou dessa aliança e mandou procurar se havia algum sobrevivente entre os descendentes de Saul. Ele queria encontrá-los e cuidar deles. Visto de fora, isso pode parecer algo natural, mas na verdade, não era. A família que ele estava tentando poupar era a família do rei anterior. Quando uma dinastia mudava, tratar bem os descendentes do antigo rei não era algo que acontecesse na sociedade antiga. O básico do básico era eliminá-los completamente. A regra das pessoas deste mundo é justamente assim. Conhecemos muito bem a família Wang, a antiga casa real de Goryeo. Depois que Joseon foi fundado, essa família foi quase completamente eliminada. Para se esconderem e sobreviverem, alguns teriam mudado o sobrenome Wang, escrito com o caractere de rei, traçando uma linha sobre ele, e transformando-o em sobrenomes como John ou Ok. Essa história já é muito conhecida. Também está no mesmo contexto a história daquele filme que se tornou muito popular há algum tempo, a história do homem ligado ao rei. Eu ainda não tive tempo de assistir, mas a triste história de Danjong conta que ele foi expurgado pelo tio, embora nem fosse de uma casa real trocada, mas da própria parentela. Mas agora Davi não está procurando os descendentes do rei anterior para eliminá-los. Ele está procurando para cuidar deles. Davi encontrou Mefibosete, filho de Jonatas, e o trouxe ao palácio. E lhe disse assim. É o versículo 7. Vamos ler juntos. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Davi diz: Por amor de seu pai Jonatas, usarei de beneficência contigo, e devolve a ele todas as terras de Saul. E faz Mefibosete comer à mesa do rei junto com ele. O fato de fazê-lo comer à mesa provavelmente trazia dois sentidos opostos ao mesmo tempo. Um era o desejo puro de conceder graça. O outro era a intenção de manter a família do rei Saul por perto, e assim, eliminar antecipadamente a possibilidade de uma rebelião. De qualquer modo, Davi tratou Mefibosete com bondade. Ele preservou a linhagem do antigo rei e ainda lhe devolveu as terras. Isso foi algo extremamente surpreendente, algo fora do comum. Irmãos e irmãs, como Davi pôde tomar uma decisão assim? Isso é muito importante para meditarmos no texto de hoje. Penso que a resposta pode estar em uma palavra que aparece repetidamente no texto. Antes de olharmos para o texto de hoje, no trecho que acabei de ler, onde Davi e Jonatas fazem uma promessa, em 1 Samuel 20, 14 e 15, há uma palavra traduzida como beneficência ou misericórdia. E no texto de hoje, nos versículos 1, 3 e 7, há a mesma palavra, traduzida como beneficência. Em hebraico, é a mesma palavra. Qual é essa palavra? É a palavra que muitos de vocês conhecem, Hesed. Em 1 Samuel 20, quando se fala da beneficência do Senhor e da beneficência de Davi,
usa-se essa palavra, resede. E no texto de hoje, nos versículos 1, 3 e 7, a graça de Deus que Davi quer conceder a Mefibosete é expressa exatamente com essa palavra, resede. Então, se perguntarmos pelo que Davi estava vivendo, a resposta é esta. Davi não estava vivendo segundo a tradição humana que mata as pessoas da antiga casa real. Davi estava vivendo segundo a graça de Deus, que guarda a aliança, segundo o resede de Deus. Isso é muitíssimo importante. A palavra resede carrega concretamente o sentido de graça baseada na aliança. Em cada lugar onde essa palavra é usada, vemos que a aliança foi violada, mas a aliança não é quebrada. A aliança entre Deus e nós foi violada do nosso lado, mas Deus segura essa aliança violada e não a quebra. Por isso a aliança continua sendo guardada. E como ela é guardada? Não porque a outra parte cumpriu bem a aliança, mas porque Deus é fiel, porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso. Por isso, Ele não quebra a aliança, mas continua guardando-a. Essa é a aliança do exede de Deus. Nós não guardamos a aliança fielmente e a quebramos, mas Deus não a quebrou. Do lado de Deus, Ele a segura, a guarda e continua fiel. Isso é resede. O ponto importante é que Davi praticou isso. Antes de se tornar rei, Davi falou de resede. Depois de se tornar rei, Davi praticou resede. Mesmo depois de se tornar sapo, ele se lembrou do tempo em que era girino. Mesmo tendo poder, viveu sem que sua humanidade mudasse. Davi não viveu segundo as regras nem as tradições do mundo. Ele viveu somente segundo a regra de Deus, segundo a graça de Deus, mesmo depois de se tornar rei. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo segundo o quê? Será que não estamos vivendo segundo as regras deste mundo e segundo a maneira como as pessoas vivem? Estamos vivendo segundo a regra do reino de Deus, segundo a maneira como Deus nos trata? Deus nos tratou com a graça do resede. Nós não conseguimos guardar a aliança de Deus, mas Deus continuou guardando fielmente a aliança que Ele mesmo fez, de modo unilateral. Por essa graça chegamos até aqui, e ainda agora vivemos por essa graça. Em nome do Senhor, eu abençoo todos vocês para que vivam também hoje por essa graça. Assim como Deus, fiel à aliança, tratou a nós, que não tínhamos mérito algum, com graça e misericórdia, que tal agora nós também guardarmos essa regra do reino de Deus e tratarmos com esse exede a nossa família, nossos próximos e os colegas que encontramos no trabalho, servindo-os em silêncio? Por mais difícil que alguém nos faça sofrer, será que essa pessoa é para nós como Saul foi para Davi? Será que é como Saul, que tentou matar Davi? A graça do exede que recebemos, esse amor perfeito que recebemos de Deus, mesmo que outras pessoas nos retribuam como inimigos, nós podemos oferecê-lo com bondade a outra pessoa, repartindo-o e vivendo assim. Em nome do Senhor, eu abençoo vocês para que este seja o dia de hoje.